Bem, pessoal, começa aqui o curso de CorelDRAW X7. E na verdade, o que é o CorelDRAW? CorelDRAW é um programa de designer gráfico onde trabalha em cima das linhas vetoriais. O que são vetores? São linhas que são usados cálculos matemáticos para serem produzidas. Em vez do Photoshop, que você usa cada objeto em bitmap, o CorelDRAW, os seus objetos são em vetores. Portanto, se você fizer um retângulo pequeno ou um retângulo grande, na verdade, os dois retângulos vão ter o mesmo tamanho, porque vai ser usada a mesma matemática para fazer um e para fazer o outro, independente de seu tamanho. E isso facilita muito na produção de um desenho, de uma arte. E assim se torna muito mais fácil a sua manipulação. Então vamos dar início. Quando você entra no CorelDRAW, ele entra numa tela inicial e aonde você tem que criar o seu trabalho. Aí você vem aqui na barra de ferramenta padrão aqui, na barra padrão, você tem aqui uma opção chamada novo, né? Ou você pressiona Ctrl N. Clicando em novo, ele vai abrir uma janela para você definir o tipo de tamanho do seu trabalho. Eu aconselho a não definir o tamanho por aqui. Se você trabalha muito com A4, deixe ele aqui, não modifique, porque se eu modificar aqui, toda vez que eu criar um novo, ele vai ser modificado também para o último que você usou. Então nesse caso eu mantenho A4, vejo aqui RGB, 300 dpi e dou um OK. E ele vai criar aqui essa tela. Mais à frente eu vou ensinar como modificar esse tamanho, tá? Mas então vamos fazer dessa forma. Aparecendo aqui no meu trabalho, aparece um retângulo branco, que é o tamanho do meu papel, com uma sombrinha aqui em volta. Aqui em cima eu tenho a barra de menu e tem a barra de ferramenta padrão. Essa segunda barra de ferramentas aqui, ela é a barra de ferramenta de propriedades. Como assim? Você pode ver que ela está aparecendo certas ferramentas aqui. Se eu chegar aqui, por exemplo, em retângulo, ele já modificou. Tá vendo? Se for em círculo, ele já modifica. Ou seja, apresenta as propriedades do que você está clicando. Se eu clicar aqui na lupa, aparece as propriedades de zoom. Tá vendo? Vamos clicar aqui em seleção. Aqui do lado aparece a barra de ferramenta, a caixa de ferramenta, desculpa, né? Do outro lado, a paleta de cores, né? Aqui, ó, paleta de cores. Na parte inferior, você tem o controle de páginas, né, onde você pode acrescentar, remover páginas. E também você tem a barra de status. A barra de status, ele te dá as informações do seu desenho, posição e as cores que estão sendo usadas. Muito útil. E lado de fora, isso aqui é chamado de prancheta, onde você pode rodar a rodinha do mouse, diminuir, você vê que tem um tamanho gigantesco, que você pode desenvolver o seu desenho e depois colocar dentro da folha, que seria a sua área de impressão. Mais à frente eu vou mostrar outras aplicações úteis para essa prancheta aqui. Então, se eu estou aqui na ferramenta selecionar, né? Seleção. Eu aqui na barra de ferramenta propriedade, ela tem aqui, quando não tem nenhum objeto selecionado, ela aparece aqui o tamanho da minha folha. Aqui ele mostra A4, aqui que eu gosto de modificar. Eu clico aqui, eu tenho A3 personalizado, tem vários tamanhos que você pode aplicar. Ou pode aplicar o tamanho da folha manualmente, né? Você pode vir aqui e colocar, em vez de 210, você bota 100. Veja. Eu quero, em vez de 297, eu quero 30. Mudei o tamanho do meu projeto. Ou volto aqui A4 novamente para ele retornar. E aqui é a posição da folha. A folha está em pé ou a folha pode estar deitada, ou seja, em retrato ou em paisagem. Esse controle aqui significa o seguinte: se eu mudar o tamanho, ele vai mudar em todas as páginas criadas. Se eu tiver mais página criada, vou dar um exemplo aqui, vou criar mais duas páginas. Então foram 3 páginas criadas. Todas as 3 páginas ela tem um tamanho de A4, ok? Então, se eu deixar aqui todas as páginas selecionadas, e se eu vir aqui por em A3, todas as minhas páginas ficarem em A3. Ó, A3, página 1, página 2, A3 e assim por diante. Bem, se eu agora mudar para essa opção aqui, página atual, clicar em página 1 e vir aqui e colocar em A4,
Só a página 1 ficou em A4, ó. Página 1, A4, ó, página 2, A3, tá vendo? Isso também influencia na orientação da página. Se eu quero ele de lado, eu mantenho isso aqui, olha, página atual, e coloco ele no modo paisagem. Veja, aqui ficou em paisagem, mas na página 1 não, está em A4 no modo retrato. Na página 3 eu vou colocar no modo A4, modo paisagem. Veja agora, a minha página 2, A3, modo paisagem. A minha página 3, A4, modo paisagem. E a minha página 1, A4, modo retrato. Tá vendo? Então aqui é interessante, caso você queira fazer dentro de um documento, de um projeto, vários tamanhos diferentes de páginas, é por aqui que é nesses dois controles que vocês vão trabalhar. Eu vou deixar aqui em todas as páginas iguais, vou deixar em página 1 e vou colocar A4 novamente aqui para ele poder alterar. Para aí que ele tem que sofrer uma alteração aqui, A3, A4. Pronto, para ele alterar todas as minhas páginas, né? Deixa eu mudar também aqui a orientação aqui para cá para afetar em todos. Pronto, agora todos os meus documentos, as minhas páginas estão direitas agora, tudo do mesmo tamanho. Perfeito. Se eu quiser agora remover a página, aqui você pode ver que eu cliquei nesse botãozinho aqui, eu acrescentei páginas. Se eu quiser remover a página, eu posso com o botão à direita sobre a página desejada, e observe que aqui eu tenho várias opções: renomear a página, né? Inverter, jogar para frente, jogar para trás, ou excluir página. Eu venho aqui, excluo. Veja que ela vai sendo excluída, olha, excluir página. Mais à frente vou mostrar melhor como trabalhar com esse objeto, com essa ferramenta, excluir página. E aqui também eu tenho as unidades, onde eu posso definir aqui o sistema, a escala de inserção dele. A escala de inserção dele está em milímetros. Eu posso vir aqui mudar para polegadas, posso mudar para milhas, jardas, metros, centímetros, certo? E aqui esse campo aqui do lado, ele é muito legal. Esse campo, ele é muito útil. Ele controla o deslocamento do objeto usando as setas do computador, esquerda e direita, para cima e para baixo. Vou dar um exemplo. Eu vou colocar aqui em centímetros. Perfeito. E vou colocar agora aqui 1 centímetro. Se eu fizer um retângulo aqui, e sempre que fizer um trabalho, um retângulo, alguma coisa, assim que finalizou, não quiser mais, seleciona a ferramenta seleção. Deixa a ferramenta seleção ativa. Agora, olha, vou agora mexer com as setas do meu teclado. Lembrando, eu deixei a minha distância de deslocamento 1 centímetro. Se eu mexer agora, ó, setinha para a direita, ó, eu estou andando, pulando 1 centímetro por vez. Eu quero pular 10 centímetros por vez. Boto o número 10 aqui, ó, para baixo. Veja, saltou 10 centímetros por vez. Ou eu posso fazer uma cintura fina, 0,1, né, que é 1 milímetro, né? Ó, tá vendo? Eu posso controlar isso aqui da forma que eu quiser. Essa ferramenta aqui, ela é muito legal, tá? Ela é onde você controla o deslocamento da seta do seu computador. E esse outro aqui, você controla a forma que você duplica. Por exemplo, eu vou mexer aqui na propriedade desse retângulo que eu fiz. Eu vou colocar ele com tamanho de 3 centímetros por 3 centímetros. Eu vou desmarcar aqui a proporção e vou colocar aqui na sua largura 3 e na sua altura 3 centímetros por 3 centímetros. Agora eu vou querer duplicar esse cara para baixo 3,5 centímetros. Aí eu venho aqui no eixo X, eu deixo 0, e no eixo Y eu boto menos 3,5, né? Como eu coloquei em centímetros, menos porque ele vai descer. Então agora eu seleciono ele e aperto a tecla de duplicar, que é o Ctrl D. Ó, ele vai duplicando para baixo, dando um salto de 3,5 centímetros. Veja que aqui vai ter meio centímetro, né?
E dessa forma você consegue controlar legal. Agora eu quero 3,5 cm para a direita. Eu boto 0 e boto aqui, olha, para a direita é positivo, 3,5. Seleciono aqui e Ctrl D. Veja, distribuir aqui vários retângulos para baixo e para o lado de uma forma bem simples. Mais à frente vamos trabalhar muito com isso aqui, vocês vão ter a oportunidade de ver mais a fundo. Vou selecionar tudo aqui e vou deletar. Perfeito. E um outro recurso muito útil, que muitas das vezes quem não tem muita experiência no CorelDRAW sofre com isso. Quando você faz um retângulo, ou um círculo, ou qualquer objeto fechado, tá? E se você coloca, por exemplo, esse retângulo, esse círculo, por cima desse retângulo, como esse círculo foi feito por último, ele está sobreposto em camadas em cima do retângulo. Então, para eu selecionar esse retângulo, eu tenho que clicar sobre a sua linha, certo? Agora, se eu clicar simplesmente sobre o círculo, ele vai selecionar o círculo. E por que ele seleciona o círculo? Porque ele está com esse recurso aqui ativo, que é tratar todos os objetos como preenchidos, né? Então, para ele, o que antigamente no CorelDRAW você só conseguia selecionar um objeto sem clicar sobre o seu contorno, clicando no meio, se ele tivesse preenchido. Por exemplo, se ele tivesse uma cor, né? Aí sim você conseguia selecionar assim. Agora ele agregou esse recurso podendo ativar ou desativar, né? Então você vem aqui, ó, e desativa, tratar todos os objetos como preenchido. Pronto. Agora se você clicar no meio dele, você não seleciona mais, só clicando em seu contorno, certo? Mas eu prefiro com ele ativo porque facilita muito, certo? E dessa forma você tem melhor manipulação dos seus objetos. Perfeito. Aqui do lado ele não apareceu nenhuma ferramenta ainda. Essas ferramentas aqui você pode colocar aqui para ajudar. Por exemplo, num objeto, num texto, ele aparece aqui do lado. Ele é uma caixa flutuante. Você pode vir aqui em janela e ativar aqui, por exemplo, as janelas de encaixe, né, que são as caixas flutuantes que eu falei. Vou dar um exemplo aqui. Vamos botar aqui uma, qualquer uma dessas aqui. Vamos botar texto, propriedade de texto. Pronto, quando eu coloco em propriedade de texto, ele aparece aqui. Aparecendo aqui, não preciso voltar lá em janela para ativar mais opções. Aparecendo aqui, aparece um maisinho aqui embaixo, onde você pode clicar e ativar mais. Eu também quero a máscara de cor bitmap. Eu clico aqui, pronto, apareceu aqui a máscara de cor bitmap e também tenho aqui a propriedade de texto. Eu quero mais espaço aqui na minha área. Aqui em cima você tem uma setinha, né, que ela esconde, né? Você clica aqui, ó, ela retrai todas as ferramentas. Se eu clicar sobre a aba, ele abre. Ok? Eu não quero nada disso aqui. Você pode abrir e pode clicar aqui que você vai fechando ele. Aí some mais aqui. Aí é só por aqui mesmo, né? Janela de encaixe, texto, né? Propriedade de texto. Perfeito? Pode deixar essas abas aqui, que elas vão ser muito úteis. E aqui na barra na caixa de ferramentas, você tem as ferramentas que vão aprender na próxima aula. E algumas ferramentas têm uma setinha pretinha no canto inferior direito. Isso significa que nessas ferramentas tem mais ferramenta embutida. Por exemplo, aqui eu tenho esse retângulo. Se eu deixar meu dedo pressionado no mouse, ele vai abrir outra opção, que é o retângulo de 3 pontos, né? Aqui eu tenho a ferramenta círculo. Veja, círculos, elipse de 3 pontos, né? E assim vai. A ferramenta texto, se eu deixar pressionado, tem o texto e tem o tabela. Então toda ferramenta que tiver esta setinha, vocês vão ter mais opções, né? Que elas vão ser umas ferramentas combo. Elas vão ter mais combinações para vocês usarem aí. E não menos importante, a régua. Essa régua aqui, ela não só serve para medir, né? Como ela também serve para criar as diretrizes. O que são diretrizes? São linhas de guia.
né? Se eu pôr o meu mouse sobre a régua superior, deixar o botão do mouse apertado, não soltar e puxar o mouse para baixo, ela vai me dar uma linha de guia, certo? Se eu pegar agora do lado de cá, apertar e puxar para a direita, olha, ela me deu uma linha de guia, onde eu posso começar a alinhar algum desenho por aqui. E eu posso também colocar a minha régua medindo, começar a medição dele por aqui. Aqui eu tenho um encontro, olha, nesse canto aqui eu tenho um encontro, onde eu posso apertar, veja, ele desce duas linhas. Se eu trouxer ele para aqui, exatamente aqui para cima, veja, o 0 veio para aqui, olha, 0 e 0. Então, na minha medida, aqui começa o 0 em diante. Então vocês podem usar esse cara aqui na hora que vocês forem fazer uma diagramação de um jornal, de uma revista, né? O CorelDRAW, ele deixa você fazer qualquer tipo de trabalho em cima de imagem vetorial. Ele é muito versátil. Ele também pode, até se vocês quiserem, fazer uma planta a nível arquitetônico, com cotas, com tudo direitinho, e depois transformar em PDF. O Corel, ele é muito poderoso nessa parte. Bom, pessoal, então ficamos aqui com a nossa introdução, né? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal para ficarem a par das novidades, e até a próxima aula.